Tarde a todos, meu nome é César Andrade e nosso grupo é composto pelo Lucas, a Camila e eu, e vamos apresentar o trabalho sobre cinética de secagem de materiais sólidos. Introdução. A secagem é um método muito utilizado dentro da indústria de alimentos para a conservação dos mesmos, né? Ela tem o objetivo de abaixar o teor de água do alimento, a atividade de água, né? E, portanto, ela dá uma maior estabilidade aos produtos. Ela aumenta a vida de prateleira, pois a atividade de água menor tem menos chance da incidência de micro-organismos nesse alimento. Nessa imagem abaixo, a gente tem um secador de bandeja, né? Secando vários tipos de alimentos sólidos, como frutas e hortaliças. E na foto do lado já tem as frutas já secas, né? Então ela diminui o volume dessas frutas, podendo. E outra coisa que é muito importante, ela tem uma capacidade de consumir esse produto o ano todo, né? Porque ele fica conservado o ano todo sem adição de conservante. Nesse gráfico aqui, vou dar o exemplo desse secador de cabine. Ele está entrando o gás aquecido, né? Ele tem um termostato que esquenta e uma ventoinha que está jogando o calor para dentro dessas frutas. Aqui está o sólido e do outro lado tem uma outra ventoinha que está tirando esse gás úmido, que está saindo a evaporação da umidade das frutas, está saindo junto com esse ar úmido, então tirando a umidade desse produto. Então, a rapidez com que o alimento perde essa umidade é chamado de cinética de secagem. Ela é controlada pelas características da matriz do alimento e pelas variáveis de temperatura, velocidade e umidade relativa do ar. Então, voltando ao exemplo aqui do secador de cabine, de bandeja, ela pode, dependendo da temperatura que está lá dentro e a velocidade do ar, a rapidez com que esse alimento perde a umidade vai ser muito maior comparado se a temperatura e a velocidade dele estiver menor. E existem vários modelos, como teóricos, semiteóricos e empíricos, que são empregados para explicar o fenômeno da secagem. Esses modelos eles permitem avaliar, projetar ou mesmo otimizar o processo de secagem, criando um novo equipamento, ou eles conseguem otimizar esse equipamento aumentando a temperatura. Então ajuda muito. Os modelos matemáticos eles são muito importantes para descrever o processo de secagem dos produtos. Existem diversos modelos, mas os que mais são utilizados são esses, né? São um modelo teórico que é muito utilizado para descrever que o gradiente de concentração de água é coincidente com o fluxo de massa por unidade de área. Já os modelos semiteóricos e empíricos, eles são mais usados para o procedimento de redução de água, porque eles levam em consideração a resistência externa à umidade relativa do ar. Já a difusidade efetiva, ela é muito utilizada para analisar processos como a secagem. Ela fornece informações como a velocidade da troca de calor entre o produto e o ar. O coeficiente de difusão ele descreve e compara a velocidade e todos os efeitos que são capazes, de alguma forma, interferir na saída da água. Enquanto a energia de ativação ela é utilizada para medir a energia que é utilizada para as moléculas se desprenderem no interior do produto. No próximo slide eu vou explicar um gráfico que vai mostrar como essa energia de ativação funciona, pois as moléculas as moléculas precisam de uma força e uma energia para se desprenderem do interior do produto para irem até a superfície.
Então, esses modelos eles são extremamente importantes para analisar a secagem e a construção de novos equipamentos, podendo melhorar os equipamentos já existentes e construir novos equipamentos. Nesses gráficos representados no slide, eles mostram a curva de secagem e a taxa de secagem. No gráfico da curva de secagem, seus parâmetros são o teor de umidade por tempo. Ou seja, um produto está sendo submetido a um processo de secagem e ele está com sua umidade no teor máximo, no ponto A. No B, ele já caiu a sua umidade. No C, ele já caiu quase totalmente sua umidade. E no D, ele chegou ao ponto de equilíbrio. Ou seja, ele pode ficar mais 5, 10, 20 horas que ele vai continuar com o mesmo teor de umidade, pois ele entrou em equilíbrio. Ele submetido às mesmas condições, ele não vai perder nem ganhar umidade. Então, portanto, ele chegou ao seu ponto de equilíbrio. Já na taxa de secagem, esse gráfico a gente consegue saber a velocidade em que a umidade está saindo desse produto, né? No ponto A, que é o início, de A a B é o primeiro parâmetro para a secagem, o pontapé inicial. Já de B ao C, o sistema entrou em equilíbrio, ou seja, ele está tirando toda a umidade que está na superfície ali do produto. Já de C a D, ele está numa decrescente aqui, o que mostra que o produto ele tem que tirar a umidade do interior até a superfície para conseguir tirar essa umidade do produto. Então, como essa taxa está decrescente, ele está gastando mais energia para tirar e está demorando um pouco mais de tempo. Mas de D até o final, o sistema entra em equilíbrio, perdendo toda a sua umidade também. Na indústria de alimentos, a secagem é um método muito utilizado, né, para secar frutas e hortaliças, além de emulsões e pastas alimentícias. Então, a gente trouxe aqui um exemplo de secador, que é o secador de bandeja, né, que o processo de secagem ele ocorre através de uma corrente de ar, que ela é aquecida ali dentro da câmara, que tem um isolamento térmico, né, e ela vai circulando no sistema e vai retirando a umidade do alimento, né? Então, entra um ar e sai um ar úmido, entra o ar seco e sai um ar úmido dali, e com isso vai conseguindo retirar toda a umidade do alimento. Então, para poder construir esses secadores, entender o tempo de secagem de cada alimento, né, é muito importante conhecer algumas características, conhecer a cinética, conhecer a taxa de secagem, e isso é muito importante para poder projetar e otimizar esses processos de secagem. Então, com isso, o objetivo da prática foi construir a curva de secagem e taxa de secagem de materiais sólidos, ajustar o modelo matemático de Lewis aos dados experimentais, determinar a constante cinética de secagem, inferir as características higroscópicas desse material com base na curva de secagem. Para iniciar a prática, foi necessário os seguintes materiais: balança seminalítica, cadinho e pinça, dessecador, cebola, medidor de umidade por infravermelho, placa de Petri, né, que no caso a gente utilizou uma bandejinha de alumínio, cronômetro e faca. Então, iniciamos a prática com o método de secagem utilizando a estufa, né, onde foi utilizado o método oficial da OAC de secagem em estufa a 105 graus Celsius até peso constante. Então, primeiramente, o que a gente fez? A gente retirou os cadinhos da estufa, colocou no dessecador por cerca de 30 minutos, depois realizou a pesagem desses cadinhos e anotou a massa. Aí foi realizada a tara dos cadinhos, né? Picou a cebola e adicionou cerca de 5 gramas dentro dos cadinhos e anotaram a massa.
Esse conjunto, o cadinho com a cebola, ele foi colocado na estufa a 105 graus Celsius e manteve ele ali por cerca de 24 horas. Passadas essas horas, os cadinhos eles foram retirados da estufa e transferiu para o dessecador, até atingir ali uma temperatura ambiente para poder em seguida realizar a pesagem. Então, em paralelo, com o método de secagem utilizando a estufa, foi realizado o método de secagem utilizando o medidor de umidade por infravermelho. Então, o medidor de umidade por infravermelho ele foi ligado, foi ajustado a temperatura e o tempo de secagem, foi inserido o prato metálico no local apropriado, picou-se a cebola e adicionou ela de forma bem distribuída, cobrindo o máximo ali da área disponível do prato e de forma que não ficasse cebola uma por cima da outra. Então, a tampa do medidor ela foi fechada e anotou-se a massa inicial. Então, aí iniciou-se a secagem, apertando o botão Start e, ao mesmo tempo, iniciou-se o cronômetro. E as massas, elas foram anotadas de acordo com intervalos pré-definidos, que eu vou falar no próximo slide. Então, desligou-se o equipamento quando observou que não estava tendo uma grande perda de umidade, que já estava ali estável, aguardou o resfriamento do equipamento para retirar a amostra. Então, após esse resfriamento, descartou a amostra, lavou-se o prato de secagem e o equipamento foi limpo. Então, nessa tabela, a gente tem um intervalo de tempo, onde foi realizado a pesagem. Então, de 0 a 15 minutos, então, do tempo que iniciou a secagem após 15 minutos, foi feita pesagem de 30 e 30 segundos. Passados 15 minutos até 30 minutos, a pesagem ela ocorreu de 1 em 1 minuto. E de 30 a 50 minutos do tempo de secagem, o intervalo da pesagem ficou de 1,5 em 1,5 minuto. E dos 50 minutos até o final, foi realizado de 5 em 5 minutos a pesagem. Porém, a pesagem parou após 59,5 minutos, pois a umidade de equilíbrio ela já tinha sido atingida. Olá a todos. Bom, nossos resultados obtidos através do experimento, nós temos aqui na tabela 2 a massa do cadinho vazio, massa da amostra, a massa final do cadinho mais a amostra. Essa massa foi obtida após a secagem da cebola na estufa, a porcentagem de umidade e a massa da amostra seca. Essa umidade eu vou mostrar mais adiante como que é calculada. Na tabela 3 nós temos resultados obtidos através do infravermelho, onde nós temos o tempo que foi medido, os valores da massa. O tempo ele variou, como dito anteriormente, de 30 e 30 segundos, de 1 minuto em 1 minuto, de 1 minuto e meio em 1 minuto e meio, por último de 5 em 5 minutos. Nós calculamos também o valor da umidade, que está aqui como X, a taxa de secagem, que é o RS, e o RU é a razão de umidade. Todos esses valores que foram calculados eu vou mostrar mais à frente como foi obtido, como foi calculado. Nos slides à frente nós temos o restante dos nossos resultados. Bom, para o cálculo da umidade, nós utilizamos a massa da cebola adicionada ao cadinho, que é o M0, o MF do conjunto, a massa final do cadinho mais a cebola, o M cadinho é a massa do cadinho. Com esses valores que nós já temos, foi calculada a umidade. Para o cálculo da taxa de secagem, nós utilizamos a umidade em um tempo específico e a umidade do tempo
em que nós estamos calculando, mais a sua variação. Um exemplo seria a umidade no tempo zero, como nosso tempo inicial, e a umidade com 30 segundos, que seria esse x entre parênteses t mais ΔT. Isso tudo sobre o intervalo de tempo entre duas amostras consecutivas. A razão de umidade foi calculada para o tempo, como todos os outros, onde x entre parênteses t a umidade real no tempo, o x é ao x de equilíbrio e o x0 a umidade inicial da amostra. Com os resultados obtidos, nós conseguimos plotar a curva de secagem, onde temos no eixo y a umidade e no eixo x o tempo. É possível observar que a perda de água é mais rápida no início do processo de secagem, entre A e B, pois há mais água livre na superfície para ser retirada. Entre B e C, essa velocidade de secagem já fica mais constante. Isso se deve pelo fato de que a água que está no interior da cebola começa a migrar para o exterior, para a superfície da cebola. Agora, entre C e D, a gente pode observar que há uma redução de água disponível, uma redução da água que migra do interior do produto à superfície. Isso quer dizer que a quantidade de água presente na superfície do produto é menor e com isso a temperatura do produto tende a aumentar, aproximando-se da temperatura do ar de secagem. Quando o produto atinge essa temperatura do ar de secagem, ele entra em equilíbrio. Então a taxa de secagem, ou a velocidade de secagem, se torna nula. Todas essas observações é válida também para a taxa de secagem. Aqui está o gráfico da taxa de secagem. E todas essas observações que eu falei entre os pontos A, B, B, C e C e D são válidas para ela também. Nesse experimento foi utilizado o modelo matemático de Lewis, onde ele foi ajustado aos dados experimentais de razão de umidade ao longo do tempo de secagem da cebola. A equação 1 é o modelo matemático de Lewis, onde nós temos a condição inicial, onde a derivada de x em função do tempo, com tempo igual a zero, nós temos a umidade inicial. A resolução da equação 1 resulta na equação 3, isso utilizando a condição inicial. A equação 3 nós podemos escrever como essa demonstrada a seguir. Portanto, nós temos que a equação do modelo de Lewis vai ser o RU, que é igual a E elevado a menos KT, onde RU é a razão de umidade, K a constante cinética de secagem e T o tempo de secagem. O K nós podemos identificar ele graficamente como o valor da inclinação da reta. Nós obtivemos esse valor através do gráfico da taxa de secagem, onde o K foi igual a 1,3373. Bom, em geral, os vegetais têm a capacidade de ceder ou absorver água do ambiente, tendendo a manter constante a relação de equilíbrio entre o seu teor de água e as condições do ar ambiente. É possível perceber que a cebola é um material higroscópico, pois o mesmo possui a umidade como parte integral de sua estrutura, já que a umidade teve o valor de mais ou menos 791% em relação ao seu peso. Nesse tipo de comportamento, o movimento da umidade é lento devido à difusão do líquido através de sua estrutura. E para esses materiais, as curvas de secagem indicam períodos de taxa constante muito curtos, terminando em valores elevados de teor de umidade, conforme demonstrado graficamente.
Com os valores de umidade obtidos através do método oficial, né, a OAC, através do modelo de Leaves, nós calculamos o erro experimental a partir da seguinte forma, onde o erro que nós obtivemos foi de 10,19%, que foi um resultado satisfatório, já que ficou inferior a 12%, valor que é considerado como faixa limite de erro. Com isso, foi possível concluir que a cebola é um material higroscópico devido à sua elevada umidade e também conforme demonstrado graficamente que ela possui períodos de taxa constante muito curto. O modelo de Lewis apresentou um ajuste adequado aos dados experimentais, já que o erro quadrado foi próximo a 1. O erro obtido pode ser considerado satisfatório e também os erros que nós tivemos podem ser justificados devido à calibração dos equipamentos, já que a estufa apresentava um termômetro improvisado e também as espessuras do corte de cebola que não foi padronizada. Essas são nossas referências e obrigado.